Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Nas aulas anteriores, vocês se familiarizaram com o tema desenvolvimento de aplicações para smartphones com banco de dados em nuvem. Nesta aula, eu vou apresentar a vocês um pouquinho sobre tecnologia, alguns aspectos de computação móvel e aplicativos dentro desse processo, para que vocês tenham subsídios para formular o projeto de vocês. Então vamos lá. As aplicações móveis dentro do processo do que é a computação móvel. Sempre pensando no tema que vocês vão desenvolver, né? São aplicações para smartphone com acesso a banco de dados na nuvem. As aplicações móveis, dentro do contexto de tecnologia, né, nós vamos identificar cenários, dispositivos, os requisitos para essas aplicações. E dentro desse processo, com esses requisitos, vamos identificar, numa próxima aula, a arquitetura e as aplicações potenciais que vocês podem desenvolver. Então, dentro dessas perspectivas, né, nós temos os dispositivos, os tipos de redes e toda a arquitetura que é definida como um padrão para o desenvolvimento dessas aplicações. Então, quando a gente pensa em aplicações para smartphones, estamos pensando no desenvolvimento de aplicações dentro da computação móvel, que são as aplicações móveis. Então, se nós observarmos o cenário atual, a cada dia nós temos um conjunto de dispositivos sendo disponibilizados cada vez mais para os usuários finais, que são esses dispositivos móveis. No entanto, não temos mais o uso do celular como um dispositivo comum, onde só fazia chamadas, recebia ou executava ou fazia chamadas. No entanto, hoje os dispositivos que são classificados como smartphones, eles têm muito mais funcionalidades do que simplesmente realizar chamadas telefônicas. Muitas vezes é o que menos eles fazem, seriam as chamadas telefônicas. E esse mercado cada vez se amplia mais com uma diversidade muito grande. Principalmente porque nós estamos trabalhando hoje conectados todos os dias, 24 horas por dia. O que significa isso? Estamos sempre com acesso a alguma tecnologia de rede sem fio, como 3G, 4G ou as redes wireless, seria o Wi-Fi, que estão disponíveis nos ambientes de trabalho, nas nossas residências, nas universidades, que nos dão o acesso às redes, à internet e a toda a gama de serviços que são disponibilizados por elas. Então, o uso de smartphones cada vez mais é um dispositivo que pode ser de uso pessoal, né? Cada vez mais. Pode ser um dispositivo portátil, é um dispositivo portátil, no caso onde carregamos ele para todos os lugares, ou ainda teremos dispositivos que estão guardados ou colocados como os desktops ou os computadores pessoais, que essas aplicações também podem ser instaladas. Então, quando a gente fala de computação móvel, não necessariamente seriam dispositivos como smartphones, mas também poderia ter uma gama bem mais ampla de dispositivos a serem utilizados. Ou ainda também dispositivos não só do uso pessoal, mas como dispositivos compartilhados. Então, a gente percebe que dentro desse conjunto de usos e dispositivos para computação móvel, nós vamos ter requisitos específicos para cada dispositivo e ambiente de rede
em que essa aplicação vai estar disponível. Quando a gente pensa somente em telefones móveis, né, os smartphones, que é praticamente uma adição dos PDAs, que são os assistentes pessoais, os tablets, que são também pequenos computadores, né, de uso pessoal, e os laptops, seriam os notebooks, que utilizamos no cotidiano, são dispositivos pessoais portáteis. Então, praticamente, nós temos o foco do smartphone condensando todas essas características. Então, o smartphone é um dispositivo cuja tecnologia de comunicação permite acesso com diversos tipos de tecnologia. Então, a gente pode perceber que hoje nós temos acesso às redes GSM, CDMA, Bluetooth, Wi-Fi, né, que são os padrões de I3E 802.11, dentro de todas as suas categorias, né? Ainda conexões como tipo NFC ou até mesmo o infravermelho. Então, são dispositivos que permitem o uso de diferentes tecnologias, né? E essa camada de rede, né? Essa rede, essa interconectividade, faz com que ele seja também tão flexível o seu uso. Além disso, atualmente, alguns sensores para melhorar o conjunto de funcionalidades desses dispositivos são agregados. Então, nós temos acelerômetros, barômetros, giroscópios, sensores de proximidade, de luminosidade. Então, dependendo do ambiente em que você se encontra, ele vai verificar, além da sua posição, a luminosidade do ambiente para intensificar ou economizar a bateria, justamente diminuindo a luminosidade. Sensores de umidade, a bússola, batimento cardíaco, oxímetro, GPS para geoposicionamento, né? E ainda magnetômetro. Então, nós temos um conjunto de sensores hoje que nos permitem desenvolver aplicações de uma maneira onde você aumenta o conjunto de funcionalidades para esses dispositivos. Por isso, o conceito do smart, né? São dispositivos mais inteligentes e que nos permitem um conjunto de funcionalidades bem maior. Além disso, temos as telas que são sensíveis a toque, né? Microfone, câmeras, as câmeras cada vez mais inteligentes, né? Com o conceito da inteligência artificial por trás, com um conjunto de câmeras que identificam o objeto, que fazem consultas à internet. Então, é uma gama de novas aplicações que facilitam, né, o cotidiano das pessoas. Leitor de impressões digitais, justamente para garantir segurança, e outros aplicativos, né, conexões com sinais de TV digital ou ainda as rádios digitais, né? Então, nós temos aí uma gama ampla, né, de elementos que compõem um simples, que não é mais tão simples assim, um smartphone. Então, quando vocês começam a desenvolver os elementos que vão fazer parte do aplicativo para esse smartphone, vocês vão considerar algumas características, porque por mais que todas essas possibilidades de sensores e de comunicações possam existir, nós temos limitações também, porque o usuário, nós temos usuários de diferentes perfis. Tem o usuário que tem disponibilidade econômica para estar atualizado com os melhores dispositivos, com baterias de longa duração, com memórias e processamento equivalentes a computadores pessoais. No entanto, nós vamos ter também usuários medianos
que atualizam seus dispositivos, mas não com a mesma frequência que outros. Então, ou ainda aqueles que têm dispositivos mais antigos. Então, quando desenvolver uma aplicação, existe o desafio para a diversidade de equipamentos, tanto no conceito temporal, né, que equipamentos defasados e atualizados, né, e tanto no conceito em que esses dispositivos são de diferentes fabricantes. Então, nós temos diferentes plataformas para desenvolvimento das aplicações. Então, nós vamos ter limitações de velocidade de redes, de conectividade em si, né? Porque temos variadas opções de custos e tipos de rede a que podemos estar conectados, capacidade de armazenamento, tamanho e resolução das telas, baixa autonomia das baterias e poder de processamento, né? Então, nós temos limitações para as aplicações. E essa variedade em que também essas aplicações podem ser instaladas. Não, porque a figura do smartphone também é bem ampla, justamente para dispositivos pessoais ou até mesmo dispositivos vestíveis, né? No caso, relógios, pulseiras, óculos, visores, que nos permitem outras funcionalidades. Então, essa aplicação ela pode estar instalada nesse smartphone, mas também estar conectada a outros dispositivos que ampliam essa gama de sensores e também da aplicação, né? Quando desenvolvemos uma aplicação, anteriormente nós pensávamos quanto maior o conjunto de usuários, melhor, mais utilizada vai ser a aplicação que eu desenvolver, né? Então, quando desenvolvemos aplicações voltadas a desktops, né? Pensávamos num público-alvo onde qual é o sistema operacional mais utilizado, né? Então, nós tínhamos basicamente três tipos de sistemas operacionais que o usuário final poderia utilizar, onde nós tínhamos basicamente 90% Microsoft e os outros 10% divididos em usuários Linux e usuários Apple, né? macOS. No entanto, hoje essa diversidade de sistemas operacionais também está distribuída aí com os smartphones. E também a mesma lógica a gente pode utilizar. Então, hoje, se vocês olharem, isso aqui é uma avaliação de agosto de 2017 a agosto de 2018. Isso num período de crescimento do uso de smartphones não tão intenso quanto vivemos hoje, em 2020. Já percebíamos que tínhamos 74,6% com usuários Android, com sistema operacional, 19,8% iOS e os outros, o resto da porcentagem aí, que não dá 5% mais ou menos, distribuído entre outros sistemas operacionais proprietários de diferentes fabricantes. Então, quando pensamos dentro de um universo de aplicações, temos que ter em mente qual é o meu público-alvo. É um público-alvo mais seleto ou é o público-alvo em geral, né? Então, nós vamos definir dessa forma também quando definirmos as especificações da aplicação final. Dentre os requisitos das aplicações móveis, né, podemos identificar contextualização e individualização, né? Justamente em que contexto essa aplicação vai estar. É uma aplicação para automatização industrial,
é uma aplicação para home care ou nos cuidados pessoais, ou ainda nos cuidados de saúde, ou para ambientes externos ou ambientes internos. Então, nós temos uma gama muito grande de aplicações e precisamos pensar nesses requisitos. A adaptação, né? Então, em termos de dimensão e níveis, então dimensões físicas, lógicas e pessoais. No caso dos níveis, nós falamos de redes, sistemas e aplicação. Então, estamos buscando a adaptação, visualizar a adaptação do lado do cliente, né, do dispositivo, do usuário e do lado do servidor e da conexão e da conectividade, onde vamos desenvolver e prover essa aplicação. A adaptação pode ser negociada também, se eu necessito usar geoposicionamento ou a localização do indivíduo e acessar recursos. É muito comum, todos os dias nós instalamos novas aplicações e a aplicação cria pop-ups, né? Então tem os pop-ups lá perguntando, permite o acesso aos seus contatos, à câmera, ao microfone. Então existe essa adaptação que chamamos de adaptação negociada. O desacoplamento temporal e espacial, onde as aplicações desenvolvem funcionalidades, né? Acessam funcionalidades de tal forma que podem estar ou não o tempo todo conectadas às redes. Então, eu posso armazenar localmente e depois sincronizar os meus dados. Então, existe o que a gente considera o tempo e o espaço, né? Qual o momento e aonde eu vou armazenar e processar as minhas informações. E também a funcionalidade voltadas ao contexto, né? Então, aquelas adaptações, aquelas personalizações. No caso, por exemplo, de aplicativos onde você tem uma loja virtual, por exemplo, e você quer comprar uma roupa e a forma de escolha dessa roupa vai ser baseada em características do cliente. Então, você armazena informações, dados pessoais, gostos ou até mesmo as suas medidas para que aquela roupa seja ofertada naquele pool de ofertas, né? Ali, para que você possa fazer a sua escolha personalizada. Então, aí nós temos um contexto, né? E explorando os recursos do próprio dispositivo ou ainda do servidor de dados que vai processar essa informação. Então, existe uma gama de requisitos, não só da aplicação no que a gente visualiza para o lado do cliente ou do usuário, mas toda a parte por trás, né? O back-end, que significa o processamento, a distribuição, melhoria do desempenho, elementos de segurança, resiliência, tolerância a falhas, né? Então, como nossa aplicação pode ser desenvolvida, atualizada, tá? Dentro de um conjunto de requisitos. Então, essa gama de aplicações aumenta, né? Dentre as áreas e conceitos, né, do nosso cotidiano para aplicações pessoais, de uso, de interação entre pessoas, ou até mesmo para automatização industrial, no caso que estamos vivendo da indústria 4.0, para a segurança dos nossos ambientes domésticos. Então, existe o processo de automatização, o conceito de smart grids, por exemplo,
no caso de cidades inteligentes, onde você tem sensores que monitoram características de disponibilidade energética, sustentabilidade, entre outros. Então, com essas características das aplicações móveis, nós podemos explorar, né, a arquitetura. Então, identificamos a relação desses conceitos da computação móvel com os conceitos que nós vamos trabalhar com as aplicações para smartphone e nos permite explorar a arquitetura, né, identificando cenários, dispositivos e os requisitos de desenvolvimento. Então, na próxima aula, veremos a segunda parte, que é a parte de arquitetura dessas aplicações. Ok.